Fala galerinha do YouTube, estamos aqui de novo trazendo novidades para vocês, que é professor Marconi Silva e hoje trazendo um conteúdo completo e um conteúdo das finanças, é isso mesmo, a matemática das finanças, matemática financeira e a matemática que está presente no seu cotidiano, seja nas compras, nas vendas, nas liquidações, quando tem aí promoções e nessas promoções envolvem os descontos, como também pode ser que tenha aumentos. Então, matemática bem prática, matemática que está aí na sua vivência, no seu dia a dia. E você que não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva no canal, veja os nossos vídeos. A gente está trazendo um material de qualidade para vocês, para que você possa dominar a matemática. Então, deixamos de blá, 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 blá e vamos para o estudo da matemática das finanças. E aqui esse conteúdo é o conteúdo da porcentagem. A gente já produziu aí 2 vídeos, um que é vídeo de porcentagem mental, outro que foi um vídeo aí envolvendo a porcentagem para o Enem, e hoje a gente vem trazendo os novos métodos de como se calcular a porcentagem. Então a porcentagem nada mais é do que a razão entre um número e 100. Daí a questão porcentagem, um número dividido por 100. A porcentagem ela pode ser expressa de 3 maneiras. O número percentual, quando aqui eu leio 12%, um número fracionário, que aqui é a representação desse número dividido por 100, ó, 12 dividido por 100, e um número decimal, quando a gente faz a transformação da fração em um número decimal. E aí a gente já teve dicas anteriores, que quando eu tenho um número dividido por 100, a gente só precisa olhar o número e caminhar da direita para a esquerda 2 casas, que é referente à quantidade de zeros que tem o 100. Então, como é que eu tenho 12, ó? Observe que eu caminhei a vírgula, casa decimal, 2 números, 2 algarismos, e aí coloquei o zero. Então, 12% em número percentual, 12% a fração e 0,12 o número decimal. Vejamos aí o próximo exemplo, 6%. Então, nossa representação decimal, aliás, nossa representação percentual seria esse 6%, transformando isso em fração, 6 dividido por 100, e em número decimal, novamente, ó, divisão por 100. O número vai caminhar 2 casas, da direita para a esquerda e passar a vírgula. Mas só tem um 6, o que é que eu faço? Completo com 0. Então, conto 2 algarismos, passo a vírgula e completo com 0 novamente. E aqui eu trago alguns exemplos para a gente praticar as maneiras de se calcular a porcentagem. Vejamos que no primeiro item aqui a gente pede para calcular 2% de 415. Então, eu vou calcular aqui a porcentagem sendo feita através da fração. Observe que aqui eu tenho 2 sobre 100 vezes 415. Então, como é que eu vou calcular essa porcentagem? Aqui eu tenho a palavra de significa uma multiplicação. 2% de é 2 vezes o valor que se quer. Como ele quer 2% de 415, seria 2 vezes 415 dividido por 100. 2 vezes 415. 830. 830 dividido por 100. Novamente, divisão por 100, ó. Nem precisa quebrar a cabeça para dividir isso. É só você olhar o número, repetir o número, e aí, como são 2 zerinhos, você vai deslocar a vírgula da direita para a esquerda 2 casas, 1, 2. Então, eu tenho que 2% de R$415 nada mais é do que R$8,30. Bem louco! Empolgante! E vamos para o nosso segundo exemplo. 4% de 250. Fazer novamente por fração, tá bom? Então, eu vou aqui, 4% de, que é uma multiplicação, 250. Então, eu vou lá, 4 vezes 250. 250 mais 250, 4 vezes. Então, eu tenho que seria 1.000. 1.000 dividido por 100. Se aqui você quiser simplificar pelos zeros, pode também, ó. Então, são 2 zerinhos, simplificando na divisão. Eu tenho que é 10 dividido por 1, que é igual a 10. Então, 4% de 250 é igual a 10. E aí eu vou pedir com licença para vocês para apagar essa parte aqui e resolver esses 2 itens agora da porcentagem utilizando o número decimal. A few moments later. Só lembrando que nesse vídeo é um vídeo completo e eu quero que você assista até o final porque ele é muito importante. Já vimos um método, o método de calcular a porcentagem utilizando a fração. Vamos para o nosso segundo método, que é calcular a porcentagem utilizando o número decimal. E aí nós temos aqui 6% de 125. Então vamos resolver esse camarada. Primeiro transformar na fração, 6%, 6 dividido por 100.
E aí eu vou transformar esse 6% em número decimal. E aí nós já temos até a explicaçãozinha aqui, ó. 6 dividido por 100 é 0,06. Como eu quero calcular 6% de 125, então, na verdade, eu vou pegar 0,06, que é o número decimal, e multiplicar por 125. E aí, nessa multiplicação, a gente pratica aquilo que vocês já estão expert no assunto. 6 vezes 5, 30. Coloca o número da unidade, eleva o número da dezena, que é o 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Coloca o 5, eleva 1 para a centena. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Nós temos que o resultado é 750. Dica: alguns alunos erram isso. Resolvi a multiplicação, mas eu observo quantas casas decimais eu utilizei na multiplicação. Como aqui foram utilizadas 2 casas decimais, eu tenho que contar os 2 algarismos e fazer a vírgula aparecer. Ou seja, esse número ele vai ter que estar presente com as 2 casas decimais. Então, nós temos que 6% de 125 equivale a 750. E aí vamos calcular 15% de 820. Novamente com o número decimal. Então, primeira coisa, colocar na fração, 15%, 15 dividido por 100. E aí, 15 dividido por 100, já estão praticando aí, ó, 0,15. Divisão por 100, 2 casas decimais correspondente aos 2 zerinhos. Conta as 2 casas, passa a vírgula, e aí nós temos o número decimal. E aí, qual é a porcentagem que a gente quer? 15% de 820. Então, nós temos que seria o número decimal, 0,15 vezes o valor que a gente está pretendendo encontrar, que no caso seria 15% de 820. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 8, 41, 41. Próxima multiplicação, 1 vezes qualquer coisa, é ele mesmo. Então, nós temos agora a multiplicação das 2 parcelas, vamos somar esses valores. E aí eu vou trazer essa soma para cá, tá bom? Então eu tenho aqui 0, que a soma de 0 mais 0 é 0, 0 mais 0, 0, 1 mais 2, 3, 4 mais 8, 12. Eu tenho que o número agora que nós encontramos seria 12.300. Mas não podemos esquecer da multiplicação por 2 casas decimais. Como foram multiplicados por 2 casas decimais, você vai contar da direita para a esquerda 2 casas e passar a vírgula. Então, nós temos que 15% de 820 equivale a R$ 123. Vamos para o nosso terceiro método e posso afirmar para você que é o método mais utilizado no cálculo percentual. Vamos para ele? Quem quiser dar um print, dá um print no quadro que a gente vai apagá-lo agora. 2 hours later. Vamos para o nosso terceiro método e o método mais utilizado na porcentagem. Esse método ele pode ter vários nomes. Eu posso dizer que é razão em proporção, eu posso dizer que é grandeza, grandeza diretamente proporcional, ou regra de 3 simples. E aí, como é que eu faço? Primeira coisa, organizar as grandezas. Aqui ele diz que é 15% de 820. Então aqui eu vou considerar que eu tenho o valor real, 820, e o valor percentual, que é o que eu quero. Então, eu vou organizar aqui minhas grandezas. R$ 820 equivale ao todo, que é 100%. O que a gente quer descobrir? 15% desse valor. Quanto é que equivale a isso? Então, como aqui é a porcentagem, ó, esse que é valor real, ele não pode vir para cá. Então, fica o valor que eu quero descobrir. E a porcentagem vai ficar abaixo de quem? Abaixo da porcentagem. 15% de 820 equivale a quanto? X. Depois que eu organizei isso, eu vou à multiplicação disso aqui, ó. Como é que eu faço para organizar e resolver? Multiplicação dos meios é igual a multiplicação dos extremos. Então, fica 100 vezes x, 100x. Isso é igual a quem? 15 vezes 820. Então, nós temos que 15 vezes 820. Organizei a questãozinha. Ficou uma equaçãozinha do primeiro grau, onde a gente quer descobrir o valor da incógnita, do x. Então, nós temos que deixar esse camarada aqui. Esse 100 que está multiplicando, ele passa com a operação invertida, ou seja, ele vai passar para o outro lado dividindo. E aí nós temos essa multiplicação. 820 vezes 15, nós vimos no exemplo anterior, que é 12.300. Então, 15 vezes esse valor, 12.300. E agora, fazendo essa divisão, ó, se quiser eu posso simplificar esses dois zeros.
Se quiser dividir também, eu repito o mesmo número, conto duas casas e passo a vírgula. Então, nós temos que 12.300 dividido por 100 equivale a 123. E aí, vamos agora para os nossos desafios. Sempre tem um desafiozinho envolvendo porcentagem. E aqui eu vou trazer um desafio envolvendo aumento, desconto, para que você possa estar expert no assunto. One eternity later. Trazendo o nosso primeiro desafio do vídeo. Como eu disse que ele era longo, é longo, mas tem uma produtividade boa, que vocês vão ganhar e dominar a porcentagem, fazendo com que ela seja uma aliada na sua vida. Então, o nosso primeiro desafio, ele diz o seguinte: em uma loja esportiva, uma chuteira custava R$250 e sofreu um acréscimo de 20%. Não tendo muita aceitação no mercado, a loja resolveu dar um desconto de 20% novamente. Após esse desconto, qual é o valor atual da chuteira? Mentira! E aí eu trouxe 4 alternativas para vocês. Alternativa A, 230, alternativa B, 240, alternativa C, 250, alternativa D, 260. Veja se você consegue resolver isso. Dá uma pausa aí no vídeo e resolva essa questãozinha. E lá vamos nós para a nossa resolução. Então, olha só, preço da chuteira, 250. Sofreu um acréscimo de 20%. Dá para fazer mentalmente, né? A gente já aprendeu isso também. Ó, 10% aqui é 25, 20% é 2 vezes 25, que equivale a 50. Então, nós temos que o aumento foi de R$50, 20% de 250. Qual o preço da chuteira após o aumento? R$300. Então, lá na vitrine, o preço da chuteira era R$300. Mas não teve aceitação. As pessoas não compraram, porque estavam achando muito caro. Então, a loja resolveu dar um desconto de 20%. Ah, então qual é o preço da chuteira? O preço da chuteira era R$300. E vai descontar 20%. Fazendo mentalmente de novo, ó. 10% equivale a 30. 20%. 30 mais 30, que é 60. Então, nós temos que seria 300 menos R$60, que corresponde aos 20% desse valor. Então, 300 menos 60 equivale a 240. O preço atual da chuteira não é 250. O preço atual da chuteira é R$240. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Primeiro desafio do vídeo. Gostei da participação. Vamos para o segundo desafio? E vamos para o nosso segundo desafio de porcentagem. E observe que dessa vez a gente traz o seguinte anunciado. Uma mercadoria, após um aumento de 10%, passou a custar R$550. Qual era o preço da mercadoria antes do aumento? E aí nós temos as alternativas. A, 495. B, 500. C, 505. E D, 540. Que tal você tentar resolvê-la? Dá uma pausa aí, pare o vídeo, tente resolver, que aí você vai ver qual dessas alternativas você vai escolher. Agora vamos para a nossa resolução. Então observe que a mercadoria a gente não tem um preço, porém ela aumentou 10%. E agora custa esse valor. A maioria dos alunos, eles pensam uma maneira que aí agem por impulso e erram a questão. O que eles fazem? Eles tiram 10% daqui. E 10% daí, a gente observa que seria R$55. Se ele diminuir R$55, eles vão optar pela letra A. E morreu. E essa resposta não é a correta. E aí eu provo para vocês agora, ó. Se a mercadoria antes era R$500 e aumentou 10%, isso quer dizer que ela aumenta 10% desse valor. E quanto é 10% desse valor? A gente viu no nosso primeiro vídeo de porcentagem que calcular 10% é muito simples, não precisa fazer cálculo nenhum. Você olha para o número, desloca uma casa da direita para a esquerda e passa a vírgula. Então nós temos que 10% de 500 é 50. E aí fazendo a soma desse aumento de 10%, observe 500 mais 50, 550. Esse é o nosso gabarito dessa questãozinha. E aí vamos resolver ela na forma de regra de 3 simples, ou razão e proporção, ou grandezas. Vou apagar aqui a lousa para a gente resolvê-la utilizando razão e proporção. Resolvendo pelo método das grandezas, ou regra de 3 simples, como queiram. Então vou colocar aqui o valor real e o valor percentual. O valor da mercadoria, quanto era? Não sei.
representa por X. Mas isso representa que porcentagem? 100%. Como eu sei que o novo valor da mercadoria agora é R$550, observe que teve um aumento de 10%. Isso quer dizer o quê? Que esse valor ele é 100%, mais os 10% de aumento, que corresponde a 110%. Organizamos as nossas grandezas, agora é só resolver no método X-Men, em forma de X. Então nós temos que seria isso, ó, 110 vezes X, 110x, que é exatamente igual ao produto dos meios, 550 vezes 100. E 550 vezes 100, qual é esse resultado? Qualquer número que multiplica por 100, se não tiver vírgula, é só você repetir o número seguido de quantos zeros tem o 100. Ou seja, 550 vezes 100 é 550 seguido de 2 zeros. Nós temos que esse resultado é 55 mil. Como nós queremos saber o valor desconhecido, x permanece no primeiro membro, o 55 mil já está lá, deixa. Esse 110 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aí a gente pode simplificar aqui um zerinho para a gente fazer a nossa divisão e ficar mais fácil. E temos 5.500 dividido por 11. Eu posso resolver aqui mentalmente, ó. 55 dividido por 11 é 5. 5 vezes 11, 55. E esses dois zerinhos vão vir para cá. Então, o resultado aqui, usando razão e proporção, nós temos que o resultado é 500. E aí temos o nosso terceiro desafio. Terceiro e último desafio dessa aula é você olhar na descrição do vídeo e tentar resolver uma lauda de questões de porcentagem. E lembrando que lá também vai ter o gabarito dessas porcentagens. Então, pratique, tenham bons estudos, dominem a matemática e sempre com foco no resultado. Foco no resultado, vocês chegam lá. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.